E aí galera do Guardiã no Armário, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, esse é mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o vídeo de como sair do armário com a Buba Core. E a gente tá aqui para conversar um pouquinho como é que foi o processo de aceitação dela como uma mulher travesti, transfeminista, ativista, DJ, ligada às artes, à moda. E a Buba é uma amiga minha de longa data que a gente conheceu no Projeto Purpurina, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Só que antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários e também siga a gente nas redes sociais. Buba, me fala, muito obrigado por você ter vindo aqui e eu estou muito feliz com a sua presença. E como é que você está hoje? Como é que foi aceitar o convite para participar? Fala um pouquinho. Foi maravilhoso, né? Lógico que eu ia aceitar. A gente já se conhece há muito tempo e não tem porquê de não estar aqui. Eu tava até já ficando bravo. Buba, fala pra mim, você participou do Projeto Purpurina por algum motivo. Sim. Explica um pouquinho, resumidamente, o que é o Projeto Purpurina e como que ele entrou na sua vida e por quê? Bom, eu tava naquele processo de aceitação, né? Aquele processo de me entender como uma mulher trans, uma mulher travesti na sociedade e aquela coisa do meu corpo, né? Aquela coisa de entender o processo do meu corpo, entender como eu posso amar, como eu devo cuidar. E a minha mãe achou o projeto, sabe? Naquelas conversas de mãe e filha, ela viu que eu tava precisando de ajuda, de apoio e ela queria achar pessoas iguais a mim, sabe? Pra eu me entender, conversar, e ela achou o projeto. E eu gostaria muito de entender como é que começou esse processo na sua vida, né? Eu acredito que ele não se deu naquele momento que você foi pro Projeto Purpurina, acredito que isso aconteceu antes. Com quantos anos você já identificava que você era diferente das outras pessoas que te rodeavam? Desde sempre. Desde sempre, porque a minha bisavó, né, eu morei grande parte da minha infância com ela e eu sempre brincava com camiseta na cabeça pra fingir que era cabelão, colocava uma camisetinha aqui e sempre foi assim, sabe? Tanto que ela olhava e ela tratava aquilo da maior forma, assim, natural, o mais natural possível, porque ela entendia que eu era aquilo e que eu sou aquilo, né? Então ela sempre me respeitou muito. Isso começou desde a minha infância mesmo, assim, sabe? Mas com 12, 13 anos, né, foi onde eu realmente me vi na necessidade de me entender e de me conhecer de verdade. E foi nessa fase que eu comecei a me aceitar como uma mulher travesti. Como é que você foi entender, ainda na sua infância e adolescência, que você não era, por exemplo, um menino gay? É muito complicado falar disso, porque eu não consigo explicar de uma forma muito bem, mas eu vou tentar. Sim. Eu nunca me vi, de fato, como um menino gay. Eu sempre me enxergava como uma menina, até porque eu sempre tive excesso de hormônio feminino no meu corpo e a minha voz era muito fina também durante até meus 16, 17 anos. A minha voz começou a engrossar um pouco mais depois dessa fase e o meu seio também começou a desenvolver por conta disso. Então eu sempre me via, eu sempre ficava naquela coisa meio andrógena, sabe? Sempre não binária, não conseguia me identificar com nada, assim, sabe? Mas nunca foi como menino gay de fato. Sempre foi uma coisa... Eu não sou um menino, eu sabia disso, mas eu não sabia se eu poderia ser uma menina. O problema, acho que crucial, assim, foi que na minha época, pelo menos, não tinha tanta diversidade no meio trans e travesti, sabe? Era muito raro eu ver pessoas como eu vejo hoje em dia, sabe? Eu, por exemplo, que sou uma mina trans, tatuada, com piercing, alternativa, sendo eu mesma, sabe? Nessa época, eu acredito que ainda na sua adolescência, essas questões ainda estavam mais latentes ainda, que são os hormônios à flor da pele, são os bullying sofridos na escola, são as amizades que a gente vai se refazendo. Foi fácil para você fazer as pessoas que te cercavam entender quem você era? Eu sempre tive medo de sofrer preconceito na escola. Esse sempre foi o meu maior medo. Eu tinha que entrar de cabeça erguida, né, e mostrar o que eu era, porque não tinha como eu esconder aquilo. Se a pessoa tinha dúvida, eu ia lá e falava, sabe? Eu sempre andei com as minorias, né? Sempre andei com a mina gorda, sempre andei com a gay afeminada, eu sempre andei com a sapatão,
porque a gente se identifica de certa forma, né? E dentro da escola é o meio onde a gente começa a fazer nossas amizades. Então eu sempre preferi fazer amizades com essas pessoas, porque essas pessoas iam me entender e eu ia conseguir entender elas. Então eu nunca tive muito problema com isso, porque a gente era aquele bonde formado, entendeu? E as pessoas viam que a gente não era só, não estava sozinho, sabe? Tinha outros da gente ali e a gente se fortalecia. Porque eu acho que é isso que a nossa comunidade precisa. A gente precisa se unir e se proteger. E eu acho que eu sempre tive isso, desde a época do colégio, sabe? No trabalho, hoje em dia, sabe? Nas coisas que eu faço, na festa que eu produzo, eu sempre tento fazer isso, sabe? Essa união. Existiu um momento que você teve uma conversa mais séria com a sua mãe, com a sua bisavó? Quando isso se deu e com quantos anos? Então, a minha mãe, ela demorou um pouco para entender, né? Porque ela tinha uma visão de mulher trans, né? As pessoas cis geralmente têm essa visão, né? Uma visão, infelizmente... Estereotipadas, né? Exatamente. Então eu tive que ter calma para explicar. Então a dificuldade dela era entender. A gente sentou, conversou, eu expliquei para ela. Aí ela começou com uma ideia daquilo que a sociedade quer, sabe? Ela falava... Quantos anos você teve essa conversa com ela? 12, 13 anos também. E você já tinha esse entendimento? Você já sabia como explicar isso para sua mãe? Eu sabia. Eu conseguia explicar para ela, sabe? Você leu em algum lugar? Você foi pesquisar? Porque eu falo isso porque até eu me assumir para meus pais... O projeto também me ajudou muito nesse quesito, porque lá a gente tinha acesso a livros, a conteúdos didáticos, tudo para a gente poder se entender, além das outras pessoas que são iguais a gente. Eu acredito que com 12, 13 anos, você tenha feito praticamente um TCC, né? De ficar procurando materiais que respondessem suas dúvidas. E onde você achava? Exatamente isso. Eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre ia na biblioteca, de escola, eu ia atrás de coisas que falassem sobre sexualidade, diversidade sexual. Eu sempre busquei muito isso. Então, assim, para eu conseguir me assumir, né, sair do armário com 12, 13 anos, foi isso que aconteceu, sabe? E aí eu fui me aceitando. Existe muito, e isso é muito grave, que é depressão, disforia e ansiedade, sabe? As mulheres trans, elas sofrem com isso por um período, porque a gente quer se identificar, a gente quer mostrar o que a gente é e muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, sabe? Porque a sociedade pede pra gente que a gente seja de um jeito e muitas vezes a gente não quer ser desse jeito e a gente precisa buscar isso dentro da gente e fazer isso florescer pra fora, né? Então fazer isso transbordar, esse processo de transbordar é uma coisa muito complicada. E aí geralmente acontece a disforia, né? Que é aquela coisa de não conseguir aceitar o seu corpo, se olhar no espelho e não conseguir ver o que você quer, não se agradar. Eu cheguei a ter surtos de disforia, de retalhar meu rosto, sabe? De cortar meu rosto, de me machucar, porque eu não conseguia me olhar e enxergar o que eu queria, me incomodava. Eu me olhar no espelho me incomodava, eu não gostava de olhar no espelho, não gostava de me arrumar. Por quê? Porque depois desse processo todo de me entender e tudo mais, eu precisava transbordar. E eu precisava me entender, eu precisava me aceitar, eu precisava me enxergar. Então foi um outro processo, sabe? Que eu tive que passar. Mas na época, adolescência ainda mais, sabe? É muito complicado lidar com várias coisas que acontecem, né, na adolescência. Uma dúvida, você cresceu em região periférica? Então, até meus 9 anos eu morei no Tucuruvi, aqui em São Paulo. Depois disso eu fui para Guarulhos, né, para casa da minha avó. E aí depois na vida adulta eu vim para São Paulo de novo. Mas a grande parte eu vim em Guarulhos. A minha mãe vivia preocupada, porque não foi só disforia, né? Eu já tentei suicídio 5 vezes. A gente sabe que a população LGBT, ela pensa 5 vezes mais em se matar do que a população heterossexuais. Sim. A população T, muito mais ainda. E a gente sabe que o acesso a psicólogos, psiquiatras, é um acesso de elite. A gente sabe que é um serviço caro, muitas vezes o poder público não nos dá essa possibilidade. Mas conta um pouquinho, como é que foi esse processo? Você já estava passando com psicólogo? Eu não posso ser hipócrita e falar, eu não tive certos privilégios, porque eu tive, né? Eu tive uma mãe que me apoiou muito nesse processo todo de disforia, depressão. A minha mãe sempre esteve do meu lado, ela buscava ajuda junto comigo. Muitas vezes a minha mãe saía para trabalhar, as pessoas da minha casa saíam para trabalhar e eu ficava sozinha.
né? E aí vinha todas as confusões mentais, vinham os medos, vinham as frustrações, a ansiedade, vinha aquele desespero pelo corpo. Infelizmente, no meu caso, o que aconteceu foi a sociedade, o Google, as pessoas pediam para eu ser de um jeito. Que jeito que eu tô falando? Colocar silicone, sabe? Ter a passabilidade, ser ao máximo parecida com uma mulher cis. E aí eu ficava numa pira disso, sabe? Eu achava que eu precisava chegar naquele ponto para ser reconhecida e respeitada como uma mulher trans. Então, quando atacou a disforia, depois que eu me aceitei como mulher trans, veio aquela coisa daquela busca, sabe? Eu preciso ser daquele jeito, porque se eu não for daquele jeito, eu não vou ser uma mulher trans. E aí, isso me atacava muito. Então eu tive surtos. Nessas 5 tentativas, eu acho que a última foi a que deu, que foi com 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. Que me deu um estalo, assim, sabe? Eu falei, não tá certo, eu preciso parar. Eu preciso pensar, eu preciso repensar e eu preciso ter força para continuar. Que foi, assim, a minha mãe, eu lembro de flashes, né? Mas a minha mãe me carregando, chamando gente para me tirar porque eu tava travada no sofá. Eu escutava o choro dela, sabe, de fundo. Eu não conseguia enxergar direito, eu tinha alguns flashes quando eu abri o olho. E quando eu acordei no hospital e ela tava do meu lado, segurando a minha mão, foi um momento onde eu vi que eu tinha alguém ali comigo, né? Eu tinha alguém que me amava e que estava disposta a estar comigo. Então naquele momento eu repensei muita coisa. E eu falei, eu preciso buscar, né? Eu preciso buscar o que eu realmente sou. Eu preciso me entender no meu corpo, respeitar o meu corpo, amar o meu corpo e viver da forma que eu quero, da maneira que eu acho melhor para mim, aceitando quem eu sou. Você acredita que nesse momento a Buba nasceu? Ela já estava, né? Ela já tinha nascido há muito tempo. Só que você não entendia... Só que eu não entendia como essa Buba poderia transbordar e ser feliz. Essa busca que rolou nesse tempo separou muito, sabe? A Buba do corpo dela. Então isso me desesperava muito, porque eu precisava encontrar a Buba e ela precisava estar no corpo dela, sabe? Ela precisava se entender com o corpo dela, conversar com o corpo dela, amar o corpo dela. Então foi um encontro, nesse momento a Buba estava perdida e se encontrou. Muitas das vezes a gente não faz sonhos pro futuro porque na nossa cabeça a gente não vai ter futuro porque Exatamente. Já é difícil você vir para esse mundo com a pele preta, com um mundo mega racista. Você enfrenta o racismo, enfrenta as suas dificuldades financeiras, ainda enfrenta sua questão de identidade de gênero ou sexualidade. E aí você vê que, tipo, além de enfrentar o mundo, tem todo mundo dentro da sua mente para que você também tenha que se entender. Sim. Eu queria entender como a Buba de 15 anos, que acordou com a mãe segurando a mão, hoje está dando a mão para tantas outras mulheres e homens, travestis, transexuais, o pessoal que se monta, que são drags. Da onde a Buba tirou a força para ser essa potência? É muito doido, porque eu sempre tive na minha mente a consciência de querer ajudar outras pessoas. Eu tive perdas também na época de colégio, de pessoas que infelizmente, né, se suicidaram, se foram, e foram perdas que me marcaram. E muitas vezes, como eu ainda não tinha uma mentalidade tão, né, formada, forte sobre essas coisas, eu às vezes não conseguia ajudar, né, essa pessoa. Então com o tempo eu fui adquirindo isso, adquirindo essa consciência de ajudar, de conversar, de tentar entender, de respeitar, né, e eu vim trazendo isso, sabe? E obviamente, né, todas as experiências que a gente vai passando da adolescência, no meu caso, essas tentativas que eu tive, né, todos os surtos, os medos, as inseguranças, a gente vai aprendendo muito com tudo, né, lidar com isso de uma forma onde a gente consiga superá-los e seguir. Então disso surgiu uma força de resistência, né, que é muito presente, né, o que eu digo, toda vez que eu saio na rua e volto para casa e sento na minha cama, para mim é mais um dia conquistado, mais um dia de vida. E eu andei pela sociedade, pessoas me viram e pessoas tiveram que me respeitar ali,
porque eu sou um ser humano e eu mereço ser respeitada. E toda vez que eu levo isso e volto pra casa e sento na minha cama, eu percebo a importância de ser uma mulher travesti negra na sociedade. A Buba, para quem não sabe, ela tem uma festa chamada Festa Feijão, e essa festa completou 2 anos agora em 2019, e eu fico me perguntando como é que, com tantas coisas contra a gente consegue ainda hackear o sistema e fazer com que a gente possa produzir nossos conteúdos de forma plena, independente também de qualquer dificuldade que a gente vá ter. A Festa Feijão é um lugar onde eu criei junto com os meus amigos um espaço, né? Porque sozinha a gente, aquele negócio, né? Sozinha a gente até consegue fazer, mas quando a gente está junto e outras pessoas acreditam naquilo, se torna muito mais forte, né? Então os meus amigos me apoiam muito, me ajudam em tudo. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Muitos ali sofrem preconceito dentro de casa, é oprimido, não pode se montar na própria casa porque o pai não aceita, porque a mãe não aceita, tem medo, já foram agredidos, já foram perseguidos. E aí vão pra Feijão e sorriem, tiram fotos, sabe? Tiram fotos, dançam muito, se divertem muito, agradecem, tem gente que chora, sabe? Então, assim, é um lugar que eu percebo a importância dele e eu faço de tudo por esse lugar, por esse espaço, sabe? Porque eu acho que é extremamente importante. Eu costumo dizer que eu não gosto de balada, mas isso é uma grande mentira, porque eu gosto de dançar, mas eu deixei de ir pra balada porque eu fui tão preterido, tão excluído, já sofri tanto racismo dentro de balada que eu deixei de ir. E eu fui na Festa Feijão, na comemoração de 2 anos, e, sério, fazia tanto tempo que eu não me divertia tanto numa balada, que eu ri, que eu fiz amizade, todo mundo me tratou bem. Meu nome é Felícia, eu tenho 22 anos e sou de Mauá, ABC Paulista. Conheci a festa tem pouco tempo, porque algumas pessoas que eu sigo fazem muitos shows aqui. Então acabou que eu me apaixonei pelo espírito da festa, aquela coisa de drag queens, que é uma coisa que eu amo muito. E desde então eu acompanho a festa, mas oficialmente é a primeira vez que eu vou estar me apresentando nela. Comecei a me montar antes de uma peça de teatro, que eu descobri a arte drag e acabei me apaixonando, mas oficialmente eu me monto há 3 anos por causa de um canal que eu tenho no YouTube também, Desabafa com a Titia. Infelizmente, existe muita gente que tem homofobia dentro do meio LGBT, principalmente quem é mais machuda, por assim dizer. Só que elas não percebem que quem leva na cara é a gente que é afeminada. Felícia Montenegro. Meu nome é Eslováquia, eu tenho 32 anos e eu sou de São Paulo, capital. Eu me monto como drag há 5 anos. Antes disso, eu comecei a fazer cosplay, que era me fantasiar de personagens de séries, filmes e tudo mais. Fazem 17 anos que eu comecei a fazer cosplay. E no cosplay eu consegui alguns títulos que não tem muito mais pra onde ir. Eu fui tetracampeão mundial de cosplay, eu venci 4 campeonatos mundiais, representando o Brasil sempre, no Japão, nos Estados Unidos, no Panamá, na Colômbia, e chegou um momento que eu não tinha mais pra onde ir no cosplay. Então, um belo dia eu estava na casa da minha melhor amiga em Vitória, no Espírito Santo, e ela falou assim: eu vou dormir, você fica aí. Ela colocou o RuPaul pra eu assistir e pra ver se eu pegava no sono. Eu fiquei até as 8 horas da manhã assistindo, terminei 2 temporadas em um dia só e fiquei completamente enlouquecido. Eu falei, acho que o drag é um passo à frente. Na verdade é completamente diferente você se transformar em um personagem de cosplay e você se transformar num personagem seu. Porque a Eslováquia eu sei exatamente o que eu quero fazer com ela e é algo meu, só que assim, não tem regra. Às vezes, se eu quiser um dia aparecer barbado, eu vou aparecer barbado. Se algum dia eu quiser aparecer completamente coberto, eu vou aparecer. No cosplay você tem que pegar um personagem e falar ele tem um kimono vermelho, então tem que achar um tecido vermelho, exatamente para aquele tom, para chegar o mais próximo possível do personagem. Eu sou 100% gay. Era muito difícil você se entender como um garoto gay. Eu não tinha um diálogo muito aberto com minha família também. Eu sempre fui extremamente tímido. Eu era uma criança, meus amigos eram os meus pais, meu tio, minha irmã. Eu fui ter amigos desde com 18 anos de idade. Então eu era muito travado, eu nunca me encontrei em ambiente algum, até a minha segunda faculdade, até a primeira faculdade foi muito difícil. Através do cosplay eu fiz grandes amigos, amizades que eu tenho até hoje, porque a princípio você acha o que é de errado comigo, o que tem, porque eu não consigo gostar de menina, porque
os meninos me zoam, sendo que eu não fiz nada, eu só queria ser amigo deles, e através do cosplay eu consegui extravasar muita coisa que tinha aqui dentro. Tanto é que, dado momento, meus pais começaram a me ajudar. Meu pai, hoje em dia, ele faz armadura comigo. Eu tenho um ateliê. A minha profissão é figurinista. Então, eu tenho um ateliê de confecção de figurinos. E meu pai me ajuda em tudo. Ele me ajuda a fazer peruca, fazer maquiagem, fazer um corpo de látex pra fazer uma performance, não sei o que. Ele tá lá me ajudando. Eu estive na primeira Festa Feijão, há 2 anos atrás. Eu participei da primeira e da segunda. E olha eu aqui de novo, performando pela primeira vez na Festa Feijão. Como é que a gente se encontra nas redes sociais? Meu Instagram, House of Slovakia. HOUSEOFSLOVAKIA. House of Slovakia. Obrigado. Obrigado, gente. Eu sou o Raul, tenho 20 anos e eu sou de Guarulhos. Eu conheço a Buba desde pequena, sou amigo dela de infância, né? E eu acompanhei desde o começo, ela tem a ideia da Feijão, uma festa que apoia todo tipo de arte, que vai atrás. E aí eu super apoiei, eu tô com ela até hoje, todo mês que ela faz a Feijão eu tô junto, correndo pra lá e pra cá, tipo, ajudando o rolê a fortalecer. E eu tenho aprendido muito com o pessoal que vem, né? Eu aprendo todo dia com o pessoal, pessoas diferentes que vêm fazer essa arte, performances lindas, e eu gosto sempre de estar ajudando ela, aí, de coração. Geralmente eu fico só nos bastidores, né, ajudando ela. Só que com o passar do tempo eu fui fazendo alguma coisa só pra ficar no tema, né? E com o passar do tempo eu fui vendo que eu precisava fazer mais pra ficar de acordo com o tema. E quando eu fui ver eu já tava fazendo, montando igual todo mundo. Acho super importante porque um lugar onde você tem a oportunidade de experimentar a arte da performance, a arte da drag, e é um lugar que não tem restrição, a gente deixa o pessoal chegar, primeira vez que eu tô fazendo drag, eu quero me apresentar, e a gente deixa, e a gente aceita todo tipo de pessoa fazendo a arte drag, tentando passar a sua mensagem, eu acho isso maravilhoso, e a Buba aí dando uma representatividade para as trans negras, eu acho isso maravilhoso. Buba, querida, você é minha amiga de caminhada, de tudo, e eu espero sempre sucesso, que você atinja mais e mais espaços, porque é o seu lugar, você tem que atingir tudo isso, você merece, você batalha sempre para conseguir as coisas que você quer, e esse espaço é seu, arrasa. A Festa Feijão não é só uma festa, você vai para um lugar, você vai se divertir, vai ter DJ, vai ter música, vai ter várias performances artísticas, e a pessoa está acolhida, sabe? Ela pode contar com a gente para o que ela precisar. Ali é um lugar onde as pessoas vão e se sentem seguras, e as pessoas que estão ali querem conhecer as outras pessoas que estão ali, querem conversar, e isso sim reflete muito em mim, sabe? Reflete muito no que eu acredito, que a Feijão é a minha essência, as coisas que eu acredito por conta disso, sabe? E todo mundo que apoia a Feijão, todo mundo que entrou nessa causa comigo, tá no mesmo barco, sabe? A gente acredita nisso, a gente tem necessidade disso. Gente, e você empresa, você marca, você pessoa física que tem um dinheiro guardado, que sabe que poderia estar ajudando em alguma causa, olha a Festa Feijão, gente, incentive cada vez mais produções independentes como essa. A gente está fazendo nada mais do que um grupo de resistência, um quilombo urbano LGBT, comandado por uma pessoa negra, transexual, travesti, feminista, empoderada, sabe? Que está ali não só para fazer as pessoas consumirem o que está ali para ser vendido, mas não, para se sentir bem. E a gente está precisando desses lugares de apoio porque os nossos estão muito doentes. E a gente precisa desses espaços, e é por isso que eu te agradeço muito pela Festa Feijão, por tudo que você fez. Eu te conheci lá atrás, eu tô aqui todo arrepiado porque só o universo sabe o que a gente já passou para chegar até aqui. E tá aqui hoje, vendo você, saindo do Projeto Purpurina, se a potência que você é, pra mim, é surreal. É indescritível, é fantástico. E se tem uma coisa, um sentimento que eu tenho aqui agora é de muito amor e muita felicidade. Buba, fala pra mim onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, quais são as redes da Feijão também. Tá, vamos lá. Festa Feijão no Facebook, Feijão sem o I. Tá? É F-E e Jão mesmo. No Instagram, @FestaFeijão. Agora, as minhas redes sociais, no Facebook, Buba Core, B-U-B-A, espaço K-O-R-E, Buba Core. E no Instagram é Core_Bu.
Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de comentar aqui nos comentários, deixe seu like, corre nas redes da Buba e fala, olha, eu te vi lá no canal Guarda no Armário, que ela vai estar respondendo também com todo carinho, tenho certeza. Então, beijão e até a próxima.